Em Marcos capítulo 5, nós temos 3 histórias que nos chamam muita atenção. Elas também são veiculadas no Evangelho de Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8. Mateus 8 e 9 e Lucas capítulo 8. Quais são essas histórias, gente? Um endemoniado, uma moribunda e uma excluída da sociedade. Nós temos aqui a história do Gadareno. Quem foi esse homem, gente? Um homem que vivia isolado. Ele era altamente perigoso. Tentaram amarrar esse homem, tentaram aprisionar esse homem, mas ninguém conseguia, porque ninguém sabia identificar o que aquele homem tinha. E ele vivia no pior lugar que alguém, por acaso, poderia querer morar, que era entre os sepulcros. Não existia mais lugar, tinha abandonado toda a sociedade, toda a cultura, a sua família, e foi morar naquele lugar. Na verdade, não foi ele, foi quem estava com ele, porque aquele homem, ele tinha um sinal na sua vida. Aquele homem, ele tinha uma legião que morava dentro da sua mente. Imagine, gente, se nós conosco mesmo fazemos um maior tumulto, imagine 6.000 demônios, daimons, 6.000 mentalidades destrutivas trabalhando dentro daquele homem. Diz que nem com correntes o podiam prender. Aquele homem, ele vivia na sepultura. Ele estava vivo, mas o seu corpo era um corpo já debilitado, destruído, já pelas mazelas da vida. Diz que ele clamava dia e noite nos sepulcros. Imagine ter que enterrar um defunto naquela época e se deparar com um homem de Gadara. Acho que era melhor ficar com um defunto em casa. E outra história que a gente vê também, gente, é que Jairo, quando Jesus sai de Gadara, deixando aquele homem vestido, apaziguado, com a mente curada, sarada, Jesus volta para Cafarnaum, na região da Galileia, e Jesus ali se depara com outra pessoa que vai ao encontro de Jesus. Veja que aquele homem de Gadara foi ao encontro de Jesus pedindo para que Jesus não o atribulasse. Né? Na verdade não era ele, eram os demônios que habitavam nele. E Jairo vai aos pés de Jesus pedindo para que Jesus fosse até a sua casa expulsar o mal da enfermidade na vida da sua filha, que estava quase à morte. E tem mais, gente, 2 histórias dessas 3 histórias fala o tempo de existência tanto de uma enfermidade quanto da idade da menina. No caso aqui da filha de Jairo, ela tinha simplesmente 12 anos de idade. Digamos assim, uma grande vida essa menina ainda tinha para viver, mas ela estava isolada por causa daquela enfermidade, ou seja, ela estava quase à morte, quase indo, né, para a morte por causa do grau da enfermidade. Tanto é que aquele homem, ele não olhou a sua condição religiosa, não olhou o farisaísmo, ele não olhou o sinédrio, ele não perguntou para ninguém, ele foi diretamente ao encontro de Jesus, porque a única solução daquela vida dependia de Jesus, como a única solução daquele homem de Gadara dependia de Jesus. E aquela menina estava à morte, como aquele homem de Gadara já vivia nos sepulcros, porém ainda se encontrava em vida. E no caminho, uma mulher, né, interrompe a jornada, a caminhada, a peregrinação até a casa de Jairo. Mas ninguém identificou quem era aquela mulher. Aquela mulher era uma excluída, gente. Aquela mulher, ela não podia se identificar na primeira vista, assim, ela foi por detrás de Jesus. Ela foi ocultada, porque um dia aquela mulher foi uma mulher da sociedade, uma mulher, uma aristocrata. Ela tinha muito dinheiro, mas a Bíblia diz que ela perdeu tudo quanto ela tinha. Aquela mulher vivia isolada da sociedade, da sua família, da religião. Ela vivia, aliás, ela se achava menos do que todas as pessoas. Foi assim que a cultura pregou para ela. Mas quando ela tocou em Jesus, algo especial tocou o coração do mestre. E Jesus sentiu que saiu virtude dele. Não só foi a cura, gente, foi a virtude dele. Ou seja, Jesus estava reintegrando não somente aquela mulher, mas um contexto. Todas as vezes que mulheres diferenciaram nas histórias bíblicas, como as filhas de Zelofeade, como a filha de Caleb, que foi pedir ali um terreno e o Senhor deu, né, não somente as águas superiores, mas também as inferiores. Quando você vê esse contexto, você vê algo mudando no mundo espiritual, no contexto legal, né? Então aquela mulher ali foi restituída diante de Deus, diante da religião, diante da sua família e diante da sociedade. Então Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Gente, e também nessas 3 histórias nós vamos ver multidões. Mas as multidões muitas vezes expulsavam Jesus, como aconteceu com Gadara. No caso aqui da mulher, a multidão aprisionava, apertava, tocava em Jesus de qualquer forma, mas aquela mulher tocou diferente.
Aquela mulher se posicionou e Jesus atestou, solidificou, selou a cura daquela mulher. Disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre deste mal. Veja que Jesus selou. Então não adianta nós sermos curadas e guardarmos essa cura somente para nós. Porque, gente, é necessário que o testemunho é quando nós damos outra oportunidade para que as pessoas vejam e também recebam o mesmo milagre. Quando Jesus estava, conversando com essa mulher, Jairo recebe a notícia: olha, não incomoda mais o mestre, sua filha acabou de morrer. Olha a morte de novo adentrando nessa história. Mas Jesus olha para aquele homem, creio eu, não fala bem, que colocou a mãozinha assim no ombro de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Jesus diz assim: calma, ora lá. Não tumultue o seu coração. Eu vou com você. E Jesus foi até aquela casa, deixou alguns discípulos para trás, e diz a palavra do Senhor que Jesus chegou, entrou naquela casa, tirou todo mundo dentro daquela casa, deixou só os pais, entrou no quarto e fez a oração mais sucinta: Talita cumi, que quer dizer: filha, levanta-te. Ou seja, quando aquela menina se levantou, ela andou e comeu, e ela estava totalmente curada. 3 curas excepcionais, uma história que identifica, gente, o valor que Jesus traz sobre si. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estavam sobre ele. Aquelas vidas atribuladas, aquelas vidas que estavam com o pé na sepultura, outros já morando na sepultura, foram libertas, e todo o cativeiro foi levado diante de Cristo, e Deus deu dons para aquelas vidas viverem uma vida completa. Um beijo.